Fala aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, continuando aqui o nosso curso aqui no Dominante, tá? Hoje, estou aqui com vocês, sou o professor Caio, e hoje nós vamos falar sobre false cognates, tá? Que é um grupinho de palavras bem complexo, porque leva muita gente ao erro, tá? Tanto que eles têm um outro nome que é o chamado false friends, ou seja, são os falsos amigos, e só a partir disso a gente já tem que abrir o olho um pouquinho com isso. Então, a nossa aula de hoje são os false cognates, falsos cognatos. Bom, o que são false cognates ou false friends? Palavras que, apesar de estruturas semelhantes a outras estruturas, a outras palavras, em português, elas vão possuir um significado completamente diferente. Então, olhando à primeira vista a esse tipo de palavra, você acha que ela parece determinado tipo de coisa em português, mas o significado dela não é aquilo que parece. Daí o nome false friends, como eu já havia dito. Tá? Um grande exemplo sobre isso é a palavra actual. Tirando o C aqui, é atual. Aí pode levar ao entendimento que seja a actual em inglês, atual em português, certo? Errado. Actual significa real, verdadeiro. Tá? Então, inclusive, existe uma palavra em inglês que é o real, que é real mesmo. Essa sim é um cognato, não um falso cognato. Beleza? Então, o termo mais adequado para significar o actual, que leva a entender ser atual, seria o termo current. Beleza? Então, os falsos cognatos basicamente são isso. Palavras que, apesar de parecer uma determinada coisa, não significa aquilo que ela mostra a uma primeira vista. Por outro lado, existem também os cognates, que são justamente palavras que te ajudam, né, a uma interpretação utilizando a nossa técnica de leitura. Não vamos esquecer do scanning. Então, cognates te ajudam muito no scanning. Inclusive, se você tiver um bom conhecimento do false cognates, que hoje eu tenho certeza que depois dessa aula vocês vão ter, também podem passar a se tornar keywords, podem passar a se tornar palavras-chave que te facilitam uma interpretação. Então, vamos lá, a definição de o que são cognates. Palavras que possuem estrutura semelhante em mais de um idioma. E um cognate não necessariamente, tá, pode ser da língua inglesa e língua portuguesa. Pode ter várias outras línguas, como língua espanhola, língua francesa, língua alemã. Tá? E um exemplo que eu sempre uso é a palavra restaurant, que você colocando um ezinho, você já consegue entender o que é. Restaurante. Mas essa mesma palavra ela é utilizada em alemão, ela é utilizada em francês, todas as vezes com o mesmo significado. Inclusive, é uma palavra originalmente francesa, que é o restaurant. Me perdoem se meu francês não for o mais fluente. Mas, então, é uma palavra que ela é quase que mundialmente conhecida. Esse é um exemplo claríssimo do que seria um cognate. Então, restaurant, significado restaurante. Aqui, então, pessoal, só uma pequena observação. Olha só, a existência dos cognatos, de cognates, em um texto vai te facilitar pra caramba a compreensão e a interpretação mais rápida, ou seja, aquilo que eu sempre falo com vocês, a questão do tempo, tá? Então vai te acelerar a sua interpretação do conteúdo. Por isso que é tão importante você saber os cognates. E cuidado para não cair num erro nessa listagem que eu vou mostrar para vocês agora. Então, ó, cognates você vai diretamente conectar com compreensão e interpretação mais rápida, ou seja, entendimento somado ao tempo que você vai levar a absorver a ideia presente naquele texto. Por isso que é tão importante você saber o que são os cognates, tá? E não cair naquele erro dos false cognates, que inclusive agora nós vamos dar uma olhadinha em uma listagem que vai falar sobre isso. Olha só, galera, então aqui nós temos outros exemplos, tá? Acerca de uso de false friends, de falsos cognatos. E vocês vão, provavelmente quem já viajou, né, para fora do país, ou que já passou em algum ambiente que se utilizasse mais de uma língua, com certeza vocês já passaram por esse tipo de situação. O primeiro exemplo aqui é aquele exemplo bem clássico, tá, que é o exit. Vocês veem muito repartição pública, aeroporto, shopping, tá, que não tem absolutamente nada a ver com êxito. Êxito em inglês seria success. Tá? Inclusive, esse é um cognato que tem a ver com sucesso também. Tá? Então, o exit, na verdade, é sair, ou seja, saída. Então, quando você vê aquela portinha, tá, e um bonequinho correndo,
pode ir tranquilo que ali o exit é a saída, beleza? Um outro exemplo disso é o expert, tá? Que expert, inclusive, já foi até aportuguesado esse termo assim, fulano é um expert em história, fulano é um expert em matemática, fulano é um expert em política, tá? Já foi aportuguesado, mas para quem nunca ouviu esse tipo de termo, tá? O expert significa um especialista, alguém que é muito bom em determinada coisa, um perito, tá? Não é exatamente esperto, por mais que o expert seja esperto, não são a mesma coisa. Esperto seria o smart, no sentido de alguém que é mais dinâmico, e o clever, que aí seria alguém mais intelectualmente favorecido, beleza? Um outro exemplo, tá? É esse exemplo que eu gosto muito, que é o exquisite, que não é esquisito, por mais que pareça muito e ela seja uma palavra esquisita. Exquisite, em inglês, é belo, refinado, raro, alguma coisa de muito valor, de muita importância. Por exemplo, uma cerâmica da dinastia Ming, uma peça, uma joia da Rainha da Inglaterra, alguma coisa parecida com isso. Um artefato muito antigo, muito importante. Então, exquisite é belo e refinado. E esquisito, que a primeira impressão que vem com essa palavra é a palavra strange. Inclusive, aí, para quem gosta de quadrinhos, tem o Doctor Strange, ser o Doutor Estranho, né? Ou odd. Odd, que significa esquisito, mas também pode ser usado para significar ímpar. Ou então, por exemplo, alguém que tem pouca chance de vencer. Tá? É um termo utilizado também para jogos. Tá? Para quem gosta de jogar, aí fica essa palavrinha também. Um outro caso é o fabric, tá? Que por mais que pareça, fábrica não é. Fabric é tecido, tá? Como seda, algodão. Então, fabric, tecido. Já a fábrica seria a palavra factory, que seria a estrutura física, e plant também significa fábrica, mas não é necessariamente o local, tá? O ambiente, e sim as estruturas daquela fábrica. Mas ambos, plant e factory, vão significar o fábrica, tá? Aí uma outra palavra que é o hazard, e não é aquele jogador de futebol lá da Bélgica. O hazard significa risco, ou o verbo arriscar. Então, de novo, para quem gosta de jogar, galera gamer aí, o hazard é uma palavra que aparece bastante, ou também galera da química, tá? É o biohazard, ou seja, algum organismo ou alguma coisa que você trate que tem um perigo muito grande, tá? Para quem trabalha com vírus, bactérias e tal, seria um caso de um biohazard, tá? Mas não significa azar, tá? Por mais que o hazard, quem venha a ter contato com ele, tenha algum tipo de azar, azar não é isso. Azar em inglês é bad luck. Não existe uma palavra específica para azar. Seria mais ou menos sorte ruim, bad luck, tá, galera? Um outro falso cognato que acontece bastante, intend e pretend, na verdade essas duas juntas, o pretend não está aqui na lista, mas eu vou falar com vocês também. O intend significa pretender, ter a intenção de, tá? Já o verbo em inglês pretend significa fingir, então muito cuidado com isso, que isso acontece e cai pra caramba em texto, muito cuidado. Intend é pretender e pretend é fingir, falsear, tá? Então, dois exemplos aí de palavras que têm um significado completamente diferente. Já intend, que pode levar você a achar que é entender, não é. Entender em inglês é understand, beleza? Outro exemplo aí, intoxication, que não é exatamente um falso cognato, já que intoxication significa embriaguez, e toda embriaguez de fato é uma intoxicação, mas como isso seria muito científico, tá? A palavra para intoxicação que fica mais fácil da gente entender seria poisoning. Aí sim, qualquer tipo de intoxicação, já que poison em inglês é veneno, beleza? Então, poison, intoxicação, e intoxication seria embriaguez. A galera que exagerou um pouquinho aí nas bebidas alcoólicas, tá? O large é outro exemplo também. Às vezes, quando você recebe uma encomenda em casa e vem lá large, aí você acha de cara que é largo, mas não é, tá? Large seria grande, beleza? Espaçoso, tá? E já a palavra largo, aí sim seria wide. A galera que tem aquela TV em casa, widescreen, o que é isso? É a tela larga, a tela bastante espaçosa. Ela não é grande em volume, mas ela é larga, beleza? Então, outro exemplinho aí também.
Lecture, para quem está fazendo mestrado, doutorado, ouve muito esse termo, porque muito disso é em língua inglesa, né? O mestrado, os doutorados, pós-doutorados, enfim. O lecture seria uma palestra, uma aula, tá? Já leitura, que parece muito com lecture, seria reading. Lembra que a gente viu lá as técnicas de leitura? As reading techniques, seria isso aqui, reading, leitura. Já o lecture é uma palestra e uma aula. Library ou library, as duas pronúncias são aceitas, tá, galera? Então, não tem um tipo de problema se vocês ouvirem de um termo ou outro. O library seria a biblioteca, e não é livraria. Livraria em inglês é bookshop. Então, em inglês há uma distinção muito clara entre o que é uma biblioteca e uma livraria. No Brasil, às vezes, você vê as duas coisas no mesmo ambiente. Um lugar que alugue livros, mas também venda, mas em inglês não existe esse tipo de situação. A library é a biblioteca, onde você só pega os livros emprestados ou lê naquele momento. Já a livraria, onde você pode comprar os seus livros, é a bookshop, ou seja, a loja de livros, né? Lunch significa almoço. E cuidado, porque lunch é muitas vezes utilizado junto com o verbo lunch, com o verbo have, perdão. Então a gente tem have lunch, que seria almoçar. Beleza? Então, se vocês verem esse termo lunch em algum lugar, tipo lunchtime, lunch place ou have lunch, vai ter alguma coisa relacionada ao almoço. Já o lanche é a palavrinha snack. Então, às vezes, quando você vai lá no posto de gasolina, você vê lugares tipo snack place ou snacks, ali são lugares para fazer lanche, para você comprar uma bala, um biscoito, um salgadinho ou coisa parecida com isso. Tá? O magazine, beleza, seria a revista, beleza? Então, quando você compra uma magazine, você está comprando uma Veja, Época, super interessante, coisa parecida. Magazine é revista. Já aquela loja que você compra, né, a sua televisão, o seu sofá, né, que tem uma grande aí no Brasil, né, magazine, beleza? Que a gente até utiliza esse termo aqui no Brasil, né, seria uma loja de departamentos, ou uma department store, até a Magazine Luiza, no caso, né, mas o termo magazine é utilizado para revista. Já a nossa magazine aqui em português, o termo foi até aportuguesado, e isso acontece muitas vezes. O termo em inglês ele é aportuguesado não exatamente com o significado mais correto, como, por exemplo, outdoor, né, que a gente vê, olha o outdoor ali. Outdoor em inglês é billboard, né, mas a gente trata aqui como uma propaganda grande aí em ambiente externo. Mesma coisa que a palavra magazine, que foi traduzida como magazine, mas magazine na verdade é department store, que seria o caso aí dessas lojas tipo Renner, Riachuelo e coisa parecida com isso. Beleza? Então esses aí são alguns exemplos, tá, que nós vamos ter de falsos cognatos, beleza? E aqui alguns outros exemplos que eu também acho importantes, tá? Porque é muito interessante nós termos o máximo possível de vocabulário nesse tipo de situação. Por quê? Porque falsos cognatos, como a gente já viu lá nas técnicas de leitura, tá, facilitam muito a nossa compreensão textual e nos auxiliam bastante para ganharmos tempo. Então, vamos lá. Disgust, tá, é uma aversão a alguma coisa, não é desgosto, por mais que isso leve a entender dessa maneira. Disgust é uma aversão, às vezes até significa nojo, tá? Inclusive, isso quando vira adjetivo, o disgusting com ing, significa alguém que tem essa característica, alguém que as pessoas não simpatizam muito, tá? Divert não é divertir, divert é distrair, por mais que possa até distrair com divertimento, mas divert, distrair. Energetic, tá? Vai significar dinâmico, beleza? Não é energético, tá? Eventually, esse é um exemplo clássico, aparece muito em texto e a galera costuma errar esse tipo de coisa, vocês não vão errar mais. Eventually é finalmente, beleza? Outra coisa, feast, né? Feast que é muito utilizado, aí várias músicas falam sobre isso, é uma música famosa aí da banda Foo Fighters, The Feast and the Family, tá? Então o que é feast? Banquete, né? Aquela quantidade gigante de comida. Tá? Outra coisa, genial, esse é um dos mais interessantes. Genial é a pessoa que ela é cordial, não é a pessoa genial, né? Por mais que seja até contraditório, já que ambas vêm da mesma origem grega, mas não, genial em inglês é o cordial. Assim como grade, tá? Não significa grade,
né? Grade quer dizer a graduação, ou às vezes até a sua nota. Você quando vai fazer lá o seu curso de inglês, tem lá o final grade ou midterm grade, ou seja, a sua nota de meio de período e a sua nota final. Graffiti, que significa o desenho na parede. Essa palavra, em alguns conceitos, ela já até deixou de ser considerada um cognato, porque o graffiti já virou o nosso grafite, grafitar, grafitagem, ou seja, você expressar uma arte na parede, né, com aquelas tintas e tal. É uma arte, inclusive, bem reconhecida, mas indo lá na origem da palavra, graffiti não significa grafite, tá? Que é aquela forma lá do carbono. Significa um desenho na parede, mas isso alguns autores consideram que possa ser deixado de ser um cognato, então fiquem atentos a esse tipo de situação aí. Ingenious significa criativo. Tem até um cognato para esse inglês que é o creative, tá? Mas o ingenious também significa criativo. Ingenious e creative são sinônimos. Injury, tá? Injury significa contusão, machucado. A galera que gosta de jogar esses games, né, de futebol e tal, quando algum jogador se machuca, vocês veem lá o injury time. O que é isso? Seria o acréscimo dado porque algum jogador se machucou. Então, se vocês veem isso aí, você já sabe o que significa injury, é contusão, machucado, ferimento, ou coisa parecida. O pretend, que eu já havia falado com vocês lá antes, lembra? Ó, intend, pretender. Pretend, fingir. Isso cai pra caramba em prova e a galera costuma errar. Vocês não vão errar mais. Ó, intend, pretender. Pretend, fingir, tá? E pretender, que é uma palavra também muito usada em títulos de peças, em títulos de séries e tal, é o mentiroso ou o fingidor, tá? Janitor significa faxineiro ou zelador, beleza? Então, isso em empresas e tal, costuma ter essa terminologia aqui, janitor, o faxineiro. Journal, tá? Que é a revista, então quando vocês veem descoberta a cura para tal doença, novo tratamento para tal doença, tá lá no Journal of Science of alguma coisa. Aí vocês pensam, jornal? Não, é uma revista científica. E esse journal é especialmente utilizado para publicações acadêmicas, beleza? O magazine, que a gente viu lá na outra página, é mais utilizado para revistas mais do cotidiano. Então, se você vê, por exemplo, uma super interessante, uma época, uma Veja, como eu já havia falado, seriam magazines. Já o journal seria como se fosse, por exemplo, a Nature, que é uma revista muito famosa aí de publicações científicas. Beleza? Então, tem essa diferençazinha, apesar de aí na leitura fria das coisas, ambas as palavras significarem revista. Mas tem essa diferença de interpretação. E isso também é um ponto que eu vou abordar com vocês, mas isso vai ficar para nossas próximas aulas, tá bom? Legend, inclusive daquele filme lá que vocês já conhecem bastante com Will Smith, I'm the Legend, ou seja, eu sou a lenda, não é eu sou a legenda, tá? Legend, aquele cantor também, o John Legend, lenda. E por último, lent, que não é isso que eu estou usando aqui no rosto, não é lente, tá? Lente significa quaresma, aquele período ali desde o carnaval até a Páscoa, tá? Que muita relação aí com a cristandade e tal. Então, lente significa quaresma. Beleza, galera? Então é isso, ficamos por aqui. Um grande abraço, tamo junto, até a próxima. Valeu!